Quando minha tia Laura, irmã de minha mãe, decidiu vender o apartamento para se mudar com o marido dela e seu filho para uma pequena propriedade na região rural, a família inteira achou aquilo uma loucura. Mas na verdade ela tinha os motivos. O William, meu primo, filho dela, nasceu com um problema respiratório crônico que o fazia ter violentas crises se aspirasse cheiros fortes, algo inevitável quando se vive em cidades grandes. Na época ele estava com 5 anos de idade, a mesma idade que eu, e ambos não entendíamos muito bem o que estava acontecendo. Sabíamos apenas que ele iria se mudar para um lugar que ele chamava de a fazenda do meu pai. Mais preocupada com a saúde do filho do que com o disse-me-disse da família, minha tia arrumou as coisas e seguiu a viagem. O tempo foi passando, e como os médicos haviam previsto, William foi se recuperando do problema, até que desapareceu por completo quando ele tinha 14 anos de idade. Nesse meio tempo, minha tia escrevia cartas e era através delas que ficávamos sabendo que tudo estava bem. Às vezes eles vinham para a cidade para passar uns dias na casa da minha avó, e nessas ocasiões William e eu percebíamos o quanto éramos parecidos. Torcíamos pro Corinthians, gostávamos do rock e dos mesmos jogos de videogame. Um dia eu perguntei para ele: "Você não pensa em voltar para cá, não?" Ao qual ele me respondeu: "Até penso, mas lá é legal de se viver. Eu nado no rio, pesco, saio para caçar com o pessoal." Ele então me fez um convite: "Por que em julho você não vai passar as férias lá com a gente? Eu tenho certeza que você vai gostar." Aos poucos comecei a colocar essa ideia na cabeça da minha mãe, que no começo não se sentiu satisfeita. Mas quando minha tia enviou uma carta reforçando aquele convite, minha mãe acabou concordando. Assim, no primeiro fim de semana de férias, meu tio Ricardo veio até a cidade resolver umas coisas e me levou junto com ele. Eu estava animado. Seria minhas primeiras férias longe dos meus pais. Se tudo fosse como meu primo dizia, a diversão era garantida. Após umas 4 horas de viagem, chegamos até a cidadezinha. Dali seria mais uns 30 quilômetros até o sítio. As estradas eram de terra e ao passarmos de carro, subia uma poeira que não dava para ver mais nada. Haviam propriedades com cavalos, vacas, carneiros, tudo que eu via apenas pela TV. Logo que chegamos, meu primo veio abrir a porteira e adentramos. Mas que lugar incrível! A casa era ampla, toda de alvenaria e ficava no meio da propriedade com árvores ao redor, toda cercada de grama. Cachorros e gatos conviviam ali pacificamente, brincavam juntos o tempo todo. Eu adorei. O William ficou super animado em saber que eu tinha levado uns discos e uns jogos novos e me ajudou a me organizar. Depois do café da tarde, saímos para caminhar pelo sítio, que era enorme. Quando chegamos na cerca que delimitava a propriedade, vimos uns homens do outro lado, em volta de uma ovelha morta. De onde estávamos, dava para ver as marcas de sangue na lã marrom. Meu primo gritou: "Ei, seu Anésio, aconteceu de novo?" Um homem alto na casa dos 60 anos assentiu para o meu primo e respondeu: "Sim, meu filho, já é a terceira. Não esquece de avisar para o seu pai." O William fez um gesto positivo e começamos a voltar. "O que foi que aconteceu com a ovelha?" Eu perguntei. "Tem um bicho atacando. Meu pai disse que é uma jaguatirica, mas tem gente que diz que é outra coisa." "Mas se não for o que mais poderia ser?" Eu insisti. O William olhou para mim e disse: "Tem gente falando que é lobisomem." Naquela hora achei que meu primo estava de piada com a minha cara, mas quando olhei para ele percebi que estava falando sério. Não comentei nada na hora, mas pensei: Deus do céu, quanta besteira. Esqueci aquele assunto e voltamos para casa para jogar videogame. À noitinha decidimos sair para conversar no quintal. Respirar aquele ar puro realmente é algo sem explicação. Entendi porque eles gostavam tanto dali. Mas quando deu umas 8 horas, meu tio saltou da rede onde estava deitado e gritou: "Vamos entrar? Já tá escuro." Meu primo nem discutiu. Pegou a banqueta e já foi se encaminhando para dentro de casa. Sem entender, eu fiz o mesmo. Eu estranhei aquilo, pois achei que ficaríamos ali até tarde da noite. Naquela madrugada, os cachorros deles latiram muito, sendo que durante o dia haviam se mantido quietos. No dia seguinte era um sábado e meu tio falou: "Hoje nós vamos lá na casa do Trajano. Ele vai fazer uma caranguejada e convidou a gente." Trajano era um conhecido dos meus tios, com quem tinha feito amizade logo que eles chegaram ali.
Soube que ele era proprietário do único supermercado da região. Saímos do sítio por volta das 5 horas da tarde. O trajeto todo minha tia foi dizendo: "Não exagera na cerveja, hein, Ricardo? A gente não pode voltar tarde." Ele concordou e pediu a ela para não se preocupar. Mas meu tio e seu amigo não se continham enquanto estavam juntos. Não faltava assunto nem cerveja. Acabamos saindo de lá depois das 11 horas da noite. No banco do carona, minha tia ficava dizendo: "Viu só, Ricardo? Olha a hora. Eu pedi para você pegar leve." Meu tio explicava calmamente: "Calma, Laura. O trajeto não leva nem meia hora, mulher. Relaxa." Ao meu lado, no banco de trás, o William olhava para o lado de fora. Entramos numa estradinha de chão que levava para o sítio deles, seguindo sem alterações, quando de repente meu tio freou bruscamente. Minha tia derrubou o vaso de plantas que trazia no colo, presente da esposa de seu Trajano. No banco de trás, William e eu fomos jogados para a frente. Que é isso, Ricardo?" falou tia Laura nervosa. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, olhamos para fora e vimos a poucos metros do carro um ser que era muito estranho. A princípio, eu não soube dizer se era um cão, mas pelo tamanho eu julguei que poderia até mesmo ser um bezerro, até perceber que não era nenhum dos dois. Aquele bicho estava encarando o carro e erguendo uma das patas para se proteger da luz dos faróis. Era de uma pelagem escura, meio marrom ou meio preta, que lembrava dos cachorros sarnentos que vemos pelas ruas da cidade. Quando ele saltou para entrar no mato que havia do lado da estrada, eu pude ver uma feição deformada, escura e medonha. Em um salto só, ele galgou parte do barranco, sumindo no matagal. Só então minha tia disse: "Vai, Ricardo, pisa! Vamos sair logo daqui!" Ela estava desesperada. Ao meu lado, o William ficava dizendo, mais para si do que para mim: "Era um lobisomem! Era assim! Eu vi!" Eu nem sabia o que dizer ou pensar. Só sei que o meu corpo estava todo trêmulo. Durante a madrugada ficava imaginando aquilo, tentando descrever para mim mesmo sem entender como é que aquilo era possível. Nos dias em que permaneci por ali, William e eu sempre falamos sobre aquilo. De volta para casa, eu demorei muito a comentar sobre aquele assunto. Minha avó foi a primeira com quem tive realmente coragem de falar. Ela apenas me disse: "Pois é, meu filho. Nesse mundo existe muita coisa que você nem sonha." Me lembro daquilo como se tivesse acontecido ontem, sendo que já vai para mais de 30 anos. Meus tios já não moram mais naquele sítio. Venderam e voltaram para a cidade quando ela precisou tratar de sua saúde. Mas eu me lembro muito bem do que eu vi. E todos também viram. Naquela noite, todos nós vimos um lobisomem.